Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue em alta e a atenção hoje tem que ser em algumas altcoins. E eu quero te mostrar algumas nesse vídeo. Vou te mostrar a minha avaliação, a análise completa do zero, para você entender como dominar a análise gráfica pode abrir a sua mente e fazer com que você identifique oportunidades, riscos e possa lucrar de verdade. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de irmos para o nosso assunto principal do dia, eu quero falar do Bitcoin. 52.400. Estamos diante de uma área que é uma resistência fraca, mas ainda assim é uma resistência, mas que se for rompida, se a gente romper 52.300, a gente já tem o próximo alvo, a próxima resistência, que vai ser aonde? No nosso topo histórico. Então a gente está diante de uma movimentação muito saudável. Passando desse ponto, a nossa próxima área de resistência acaba sendo 69 mil dólares. Mas no curtíssimo prazo, a gente tem, sim, em algum momento, possibilidades de correções. Correções, neste momento, podem nos levar aos 48 mil dólares, que se forem perdidos, poderão nos levar aos 45 mil dólares. Eu puxo o Fibonacci do último fundo até o topo atual e a gente tem áreas de buy zone nos 47 mil, de 48 a 47 mil, se você está buscando compras no Bitcoin no curto prazo, até compras saudáveis em 44 mil dólares, considerando já uma operação de swing trade, uma operação para semanas. Compras de longo prazo, eu compraria e eu comprarei a partir dos 42 mil dólares. Nos próximos dias eu vou detalhar estas possíveis entradas que você vai ter, essas oportunidades que você vai ter. Mas neste momento a gente segue em valorização. Quando o mercado começar a corrigir, a gente vai trazer aqui em cima do Fibonacci, em cima de retrações, em cima de base de preço, algumas áreas interessantes para quem quer ainda comprar o Bitcoin. Mas o foco hoje não é o Bitcoin. A gente está vendo o Bitcoin subir, está vendo o Bitcoin valorizar, o que é maravilhoso para o mercado cripto, mas a gente está atento a altcoins. Eu venho falando muito sobre altcoins. Por quê? Porque a dominância das altcoins está subindo quando a dominância do Bitcoin está caindo. A gente teve uma alta na dominância conforme o Bitcoin subiu, o dinheiro acabou fluindo para o Bitcoin, mas neste momento a gente tem rejeições desta linha de tendência de baixa, desta tendência de queda que está diante de nós. Esta tendência aqui formando topo, topo descendente e topo descendente. Eu já venho falando bastante sobre isso. Se isso aqui acontece, se isto aqui se repete, vamos mostrar o que é isto aqui. Se isto aqui se repete, aqui nós temos o quê? Nós temos movimentação de baixa na dominância, fazendo com que o dinheiro saia do Bitcoin e vá para as altcoins, fazendo com que altcoins sigam mais fortes, contanto que o Bitcoin suba lentamente, vamos pegar aqui, suba lentamente, ou lateralize, fique um período lateralizando. Se isto acontecer e não tivermos uma queda livre no Bitcoin, o que por enquanto parece menos provável, mas menos provável não quer dizer que vai acontecer, mas em um movimento lateral a gente tem o que? Dominância caindo, dinheiro indo do Bitcoin para altcoins e bilhões de dólares, dezenas, quiçá centenas de bilhões de dólares indo para altcoins. Maravilha! Isso é o que a gente pode acabar vendo já nas próximas semanas.
Só que tem muitas altcoins que estão subindo e vem subindo consistentemente. Uma das altcoins que a gente está atento é Ethereum. É o ativo mais forte do setor de altcoins. Dentre as altcoins, qual que é a mais forte? Ethereum. Ethereum está diante de uma narrativa da aprovação do ETF de Ethereum. E agora, com o rompimento do último topo Ethereum, fechando esta semana, que fecha no domingo, 21 horas, horário de Brasília, fechando a semana acima desta linha vermelha, acima dos 2.700, a gente vai ter caminho aberto para Ethereum chegar aos 3.500 dólares. A área que eu venho falando tem bastante tempo. Por quê? Porque acima deste ponto a gente já não tem mais nenhuma resistência. Ethereum fechando esta semana da forma que está, já diante da narrativa de aprovação do seu ETF Spot, pode levar Ethereum sim, já nas próximas semanas e meses para os 3.500 dólares. Por isso vale a pena ficar de olho em Ethereum. Eu venho comprando Ethereum e converti meus bitcoins em Ethereum justamente nesta área e quero surfar uma valorização que vai ser maior se o mercado fizer este movimento, tirando o dinheiro do Bitcoin e colocando nas altcoins, com o Ethereum se beneficiando demais. Essa é a minha visão para os próximos dias, semanas e até os próximos 2 meses. Ethereum pode se beneficiar, mas não apenas Ethereum. A gente tem algumas altcoins que podem se beneficiar. E neste vídeo eu preparei o quê? Eu preparei alguns ativos, eu separei alguns ativos que eu vou analisar do zero, mas antes de analisar eles, eu quero que você deixe aqui nos comentários que ativo você quer que eu analise desta forma, do zero. Faça uma análise gráfica. É um ativo que você já gosta, um ativo que você enxerga potencial e é um ativo que você quer que eu avalie. Porque eu sempre quero atender você. Então já deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise de forma completa. Eu estou atendendo a alguns pedidos e separei alguns ativos que a gente tem que ficar de olho. Alguns já explodiram, outros estão explodindo, outros estão acumulando. Então, hoje eu fiz um vídeo bem geral, mas eu quero te mostrar as minhas avaliações do zero. Sempre do zero. Então, o que eu faço quando eu pego um ativo? Eu vou remover todos os desenhos e vou fazer a minha análise. Eu sempre analiso a partir do mensal, semanal e vou diminuindo este tempo gráfico. Todas as minhas análises são feitas no TradingView. Por quê? Porque é uma plataforma completa. Você tem centenas de indicadores, você tem centenas de ferramentas para te ajudar. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no TradingView. Ele é gratuito, mas obviamente ele tem a parte paga, o seu plano pago. Eu tenho o plano completo do TradingView, mas você não precisa ter esse plano para poder analisar também o mercado e aproveitar as oportunidades que a leitura do gráfico te apresenta. O que eu gosto de analisar? E este é um ativo que teve uma forte valorização, já que ele foi listado na Bybit, teve correções e eu comprei PIF USDT. Além do fato de ser um bom projeto, um projeto oráculo, que pode sim destronar outros projetos gigantescos, que eu já comentei aqui, eu avaliei o gráfico. E o que eu analisei aqui? Analisei a semana, analisei o gráfico de 3 dias e, principalmente, analisei o gráfico diário. A gente teve a listagem, o ativo subiu e teve uma correção. Por ser um projeto que eu estava totalmente atento, eu avaliei um padrãozinho de
baixa, um canal de baixa que se formou neste ativo, que é um padrão que depois de uma valorização com canal de baixa pode se confirmar em uma bandeira de alta. Eu até comprei PIF tarde. O melhor ponto de compra é quando a gente está no fundo deste padrão. Inclusive quando a gente tem rompimento, perda dos fundos sem continuidade. Perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade, perde o fundo sem continuidade. Tive a oportunidade de comprar a 0,21, não comprei. Não perdeu o fundo, formou um fundo ascendente, teve pivô de alta, comprei em 0,28 cents. Um ativo que eu já mostrei diversas vezes aqui e também apresentei aonde? Eu apresentei aqui no grupo do Telegram, grupo geral, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar de verdade. Se você quer ter informação em primeira mão, clica na descrição, entra no grupo do Telegram. É muito importante porque eu passo muito conteúdo bacana para você, obviamente, poder lucrar. E o que eu verifiquei? Se este é um padrão que normalmente rompe para cima, depois de uma listagem, a gente teve uma correção muito branda com rejeições dos fundos, com formação de fundo ascendente, tivemos pivô de alta e rompemos este padrão, a gente teve uma baita de uma oportunidade. Eu gravei o vídeo para o YouTube exatamente aqui, em 0,35 cents, alertando. Este é um projeto que tem muito potencial. Ele pode ter uma valorização muito grande, ele pode destronar grandes projetos deste setor. Fique atento. E, pois bem, muitos conseguiram aproveitar e o mercado seguiu se valorizando e seguirá se valorizando. Você pode se perguntar agora, Luan, esse ativo já esticou bastante. Eu não tenho oportunidade de comprar ele? Você tem algumas oportunidades porque a gente tem aqui, justamente aqui, uma resistência, que era uma resistência e virou um suporte agora. E veja que a gente rompeu e não testou. É o mesmo que acontece com o Bitcoin. A gente teve um rompimento, esticou, testou. Rompimento, esticou, ainda não testou. Então, o mais plausível é que em algum momento a gente tenha um pullback para testar esta área de resistência que foi rompida e formar um novo pivô de alta. O mesmo vale para PIF. Em uma eventual correção do ativo, esta pode ser uma área interessante para quem quer se expor, uma vez que a gente tem resistência, resistência, resistência e essa resistência muito forte vira um suporte. Essa pode ser uma área bem interessante de buy zone. Eu que comprei aqui, eu não pretendo aumentar a minha exposição aqui, mas quem está de fora e está de olho para o longo prazo, pode ser uma oportunidade. O mesmo vale para BIM, da parte de gaming. É um ativo espetacular. Eu comprei justamente aonde? Eu comprei nesta área aqui. Eu comprei depois do rompimento, comprei até mais baixo. Eu comprei depois do rompimento, lateralização, acumulação. Eu comprei nestas áreas e estou surfando uma valorização. Ativo na área de gaming tem muito potencial. Tivemos um rompimento de uma resistência, uma área claríssima de resistência. Eu vou até colocar em um retângulo aqui. A área claríssima de resistência foi rompida. E agora o que a gente tem? Tem o potencial em um pullback de abrir oportunidades para quem não se expôs, para que o mercado continue a subir. Outro ativo, RNDR. Olha só como a gente tem aqui, eu quero puxar para te mostrar, como a gente tem aqui uma tendência muito clara de alta. Nós temos aqui uma tendência super clara de alta
e o mercado está formando um triângulo ascendente, outro padrão mega importante. A gente tem aqui resistência, voltou, testou, 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 linha de tendência de alta que está se sustentando desde agosto do ano passado e tendo este rompimento, é plausível que a gente atinja um valor, somente nesta projeção, a gente atinge um valor de nada menos do que $8,70. O que abriria caminho para eventuais correções e mais valorizações. Lembrando que RNDR é um ativo do setor de DePIN que tem GPUs. Eu já fiz um vídeo falando sobre RNDR e eu tenho uma visão extremamente bullish para o ativo. Vale a pena você ficar de olho, ficar atento, porque explosão desta área, e você pode olhar, caramba, esse ativo subiu de 0,40 cents para $4,80, $4,90. Já era, Luan. Eu não vou comprar mais. Será? Será que bons projetos que têm um potencial de upside muito grande por conta de setorização, será que eles não podem ter uma valorização grande? Se você não assistiu o meu vídeo acerca de RNDR, confira. Eu enxergo este projeto com potencial de atingir o top 5 do mercado cripto. Mas eu não vou perder tempo com este ativo, já que é um ativo que eu estou comprado e vejo sim, com um rompimento desta área, potencial de atingirmos áreas superiores. Agora, nós temos outros ativos. Zilliqa. E eu nem puxei todo o histórico da Binance. Se você já assistiu alguns vídeos meus, você sabe que eu tenho Zilliqa comprado e enxergo um enorme potencial de valorização. Por quê? Porque a gente tem um round bottom. Vamos puxar aqui um round bottom. E olha só como eu desenho o round bottom. Muita gente fica perguntando se isso é um aplicativo, se tem alguma ferramenta aí. Não, a ferramenta se chama dedo. Você traça um round bottom, ele tem que fazer todo sentido, tocando em todas as áreas, tá? Em todos os fundos, para que seja um round bottom. Pronto, tá aqui. Temos um round bottom em Zilliqa. E a gente tem o quê? Olha só o que nós temos aqui. Temos uma LTB rompida em um padrão de round bottom, o que me leva a ter movimentações explosivas. E o que a gente teve? Vamos puxar aqui, volta para cá, meu amigo. O que a gente teve aqui? Uma vez que a gente teve o rompimento confirmado, a gente já teve a primeira pernada, houve a correção, eu puxo pelo Fibonacci, houve uma correção na área de 618, de Golden Pocket, e agora a gente tem também uma rejeição do round bottom, o que abre caminho, caso a gente tenha este rompimento aqui, abre caminho para uma valorização rápida e bem crítica. Se a gente traçar o rompimento desta área, a gente tem espaço sim para que Zilliqa atinja 0,056, mais do que o dobro de alta do preço atual. Só que este é um ativo típico deste padrão. Eu gosto muito de lembrar de Moonriver, que foi o ativo mais recente, que teve uma movimentação extremamente agressiva em round bottom. Olha só, mesmo padrão, só que Zilliqa teve alta e voltou para corrigir.
mesmo padrão trouxe mais de 700% de valorização. O mesmo acontece em padronização. Olha só, a gente tem aqui um outro ativo. E este ativo, ele tem, além de um round bottom e LTB rompida, eu vou puxar um round bottom aqui para que você enxergue que este é um padrão bem interessante. Vamos puxar aqui. Tem que ir ajustando. Você normalmente, se assiste o meu vídeo, ele já está pronto. Tá? Não vou deixar o mais belo possível, mas tá aqui o round bottom. E a gente teve aqui o seguinte. Esse é um outro ativo que vale a pena ficar de olho e me chama muita atenção. Ele teve alta nos últimos dias, a melhor oportunidade de compra foi nesta área, que é uma área em que eu não comprei, eu tenho uma compra nestas áreas, mas eu tenho esta compra, por quê? Porque a gente tem um padrão aqui de xícara, olha só, eu tenho aqui a xícara e eu tenho aqui a alça desta xícara. Se você considera um round bottom aqui rompido, você sempre tem a possibilidade de ter uma xícara. E uma xícara é um padrão de continuidade de alta. Então a gente tem a xícara com a sua alça. Uma vez que tem o rompimento desta área aqui, olha só que desenho lindo. Você tem o rompimento desta área aqui, você tem caminho livre para mais valorizações. Então, nem sempre você, perdendo uma oportunidade inicial, você fica sem oportunidade de lucrar naquele determinado ativo. Se este ativo romper a casa de 0,62, a gente tem caminho para o curto prazo, se a gente traça a projeção, de alcançar a casa de 0,95. Estamos falando de nada menos do que 63% neste ativo para o curto prazo. Podemos considerar o curto prazo. O que mais que a gente tem? Lina. Muita gente me pede Lina. Olha só o que a gente tem em Lina. Eu vou desenhar tudo que temos em Lina. Lina num gráfico horrível, e eu fiz questão de pegar esse gráfico horrível. Por quê? Porque eu sei que nós temos aqui uma movimentação aqui de cunha. Ó, eu tenho aqui uma LTB que foi respeitada e eu tenho uma outra LTB aqui, uma linha de tendência de baixa aqui. Este aqui é um padrão de cunha. Depois de uma movimentação de alta, a gente teve acumulação e cunha. Veja que ele perde os fundos sem continuidade. Qual que foi a melhor oportunidade de entrada em Lina? Foi nessa área, que foi justamente a área em que eu comprei mais recentemente Lina, considerando que a gente pode ter uma movimentação de alta. Só que, o que mais que me chamou a atenção? A gente tem esta área aqui, que é uma área extremamente importante de suporte e resistência, uma vez que a gente testou, retestou, ficamos muito tempo, tá? A gente ficou praticamente 6 meses trabalhando nesta área como suporte, perdeu, o mercado conseguiu reverter, testou e virou novamente um suporte, porque ele era uma resistência, uma vez que perdeu, e voltou para a parte superior. Uma vez que voltou para a parte superior, a gente teve valorização. Só que este ponto segue nos mostrando um suporte crítico, somado a uma linha de tendência de baixa, fundo de cunha descendente que rompe para cima. Se a gente tiver o rompimento nestas áreas 0.098, 0.0098, a gente tem caminho para repetir esta movimentação aqui. Então a gente abre caminho para ter valorizações bem grandes em Lina, sem contar que Lina tem o que? O round bottom. Vamos lá no round bottom. E eu tenho aqui um round bottom bem claro. Vamos ajustar.
temos aqui um round bottom em Lina também. Se você puxa por um gráfico ainda com mais conteúdo, que é o da Bybit, você enxerga que Lina é um ativo que está com round bottom perfeito e teve uma linha de tendência de baixa também rompida. Áreas interessantes para Lina seguem sendo nesta área, ou se tiver um rompimento confirmado, volta para teste. Isso abre caminho para quem quer comprar e aproveitar para surfar valorizações. O mesmo acontece com quem? KSM. KSM é ativo que eu possuo e olha só como você enxerga aqui, ó, round bottom, teve pullback, segura na linha de tendência de alta, tá aqui uma linha de tendência de alta e teve claramente uma linha de tendência de baixa que foi rompida aqui. Linha de tendência de baixa que foi rompida aqui, nos levou a uma queda ainda superior, mas o mercado conseguiu romper e subir. Só que o round bottom fica muito claro, da mesma forma que a gente tem em GLMR. Olha só, ativo round bottom, LTB rompida, esticou, acelerou e chegou muito próximo da área, vou apagar até aqui, da área do round bottom, com correção em 38,2 e agora tendo este rompimento a gente volta para uma área de alta forte que pode nos levar em GLMR, a gente traça isto aqui, puxa para cá e inicialmente a gente pode chegar a $2, o que representaria 500% de alta, 5 vezes de alta, na verdade 5 vezes de alta para este ativo em potencial. Me pediram também cheque. Olha só, a gente tinha um round bottom. Opa, invalidou. Pera, será que invalidou? Ou eu não tinha todas as informações que eu gostaria? Eu tiro todos os desenhos e olha só. Isso aqui parece um round bottom para você? Vamos traçar de novo? Olha só, eu venho aqui, round bottom. Venho aqui e para mim volta a ser um round bottom claríssimo. Deixa eu ajustar. Vamos ajustar aqui. Olha só como a gente tem um round bottom super claro e super padrão. Então aqui a gente tem um fundo triplo em uma área de lateralização com um ponto mega crítico. Vamos puxar aqui um retângulo. Olha essa área aqui. O que a gente tem neste ativo que muita gente me pediu? A gente tem um round bottom, a gente tem a fase de acumulação e rompendo esta área, a gente vai ter o quê? Uma fase de descoberta no preço, que pode levar o ativo a uma valorização imediata no rompimento de nada menos do que, dos pontos atuais, a gente pode ter uma valorização de 130%. Quem gosta do projeto e está focado para o longo prazo, tem uma mega oportunidade aqui. Vale a pena você ficar de olho. Pendle. Caramba, Luan, só sobe Pendle, eu não tenho oportunidade nenhuma para comprar. Sim, Pendle está no semanal super esticado, isso não quer dizer absolutamente nada. Estamos no gráfico de 3 dias esticado, no diário esticado. Se a gente esticou bastante no diário, a gente tem algumas oportunidades de formação de base de preço no gráfico diário, que é quando o RSI de 1 hora bate em sobrevenda. Isso aqui é para trade. Então a gente teve o RSI de 1 hora nesta área, 2,80, que levou posteriormente a 3,40. Teve, ó, 1 hora deu trade. Então o RSI de 1 hora ainda está dando trade. Deu trade 45%. Não deu, deu aqui. Trouxe uma valorização de 18%. Atinge novamente, deixa eu só verificar uma coisa, não conseguiu romper o topo, o que não é bom. Então a gente vai para o 4 horas, tem que ficar atento ao 4 horas em sobrevenda. Última vez que bateu claramente o 4 horas em sobrevenda foi
em $1. Depois ele trouxe uma valorização de 235%. Então o mercado está começando a corrigir, Pendle está começando a corrigir no semanal. Então o que eu vou ficar de olho? Correção no semanal para formar uma base de preço e aí sim ter uma continuidade de alta. Quando que eu sei que o semanal está formando base de preço? Eu vou no 4 horas, vou no RSI de 4 horas, RSI de 4 horas, ele ainda tem um espaço, eu vou no RSI Levels, e se Pendle chegar a partir de 2,87 até 2,54, pode ser uma área de compra para médio a longo prazo, já que a gente estaria formando a base de preço semanal, o que a última vez que a gente viu um movimento batendo no semanal em Pendle, teve uma bela de uma valorização. Essa é a nova base de preço semanal que pode catapultar o ativo lá para cima. Então, base de preço semanal em Pendle vale a pena e se você quer comprar o ativo para o médio a longo prazo, vale a pena você considerar estas áreas. Aguarda atingir, coloca um alerta aqui no 4 horas. Você pode vir aqui, colocar um alerta, adicionar alerta em 29 e o meu alerta será ativado quando cruzar a casa de 29. Então, Pendle tem oportunidade mesmo o ativo tendo subido muito. XLM, outro ativo que eu estou de olho. Por que eu estou de olho? Veja que a gente teve aqui um round bottom, só que se eu ajusto este round bottom, eu posso ajustar esse round bottom, veja que ele encosta aqui, aqui, aqui e obviamente ele encosta aqui, a gente traz o ajuste. Tem o seguinte, XLM rompeu a sua fase de depressão, teve uma baita de uma valorização, está lateralizando, respeitando muito bem este suporte e tendo o rompimento deste ponto aqui, a gente tem potencialmente uma nova pernada de alta pela frente, que pode nos levar rapidamente a uma valorização de... Vamos ver aqui, eu vou calcular do ponto atual até estas áreas de 100% no curto prazo com o rompimento deste ponto específico. Outro ativo, CKB. Olha só, Luan, tá subindo demais, esticou bastante, gráfico diário super esticado, vai dar trade? Vai dar trade. O ativo esticou muito, quando ele começar a corrigir para formar bases de preço, não vai ser tanto, quando ele formar a base de preço no gráfico de 1 hora, que será a base de preço no gráfico diário, o RSI de 1 hora em sobrevenda, vai dar trade. Então você vai lá no RSI de 1 hora, esticou bastante. Vai no RSI de 1 hora, quando bater em sobrevenda, o RSI de 1 hora, você terá a oportunidade de trade. Então, quando este RSI vier para este ponto, você vai ter oportunidades. Mercado corrigindo, base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora, é trade, não é investimento de longo prazo, mas é trade, pode colocar uma grana no bolso sim. ICP, outro ativo que eu gosto, que eu tenho e que muitos querem saber. Vamos ver ICP, semanal, ativo em round bottom, já cansei de mostrar esse round bottom aqui. Round bottom, LTB rompida, vamos lá, LTB rompida, olha só, pode ser aqui, pode considerar aqui também, LTB rompida, fundo duplo considerado e o mercado esticou bastante. Formou base de preço no semanal, agora abre caminho para uma forte valorização, tendo um rompimento justamente desta área. Se romper essa área, a gente abre caminho para valorizações bem mais consistentes. Se você não comprou, eu só compraria quando o ativo fizesse este movimento aqui. Isso em um rompimento de fato. Ou você vai comprar se, porventura, e pode ser um pouco difícil, o mercado corrigir aqui. E aí sim você abre caminho para uma entrada ainda melhor. Então,
ou é 7,40, 7,50, ou aguarda romper a casa de 15 dólares e aí sim você vai ter chances. Algumas análises rápidas para você. O vídeo ficou longo, mas eu fiz com muito carinho para você e eu espero que você deixe o seu like. Se você ficou até este momento, deixe o seu like. Isso aqui é um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Vou avaliando os ativos, vou puxando esses ativos, vou traçando oportunidades, traçando as possibilidades e identificando justamente elas para eu poder investir no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Se você quer ter acesso às minhas operações, seja de curto prazo, sejam investimentos de longo prazo, a minha carteira para o bull market, quer entender o que eu estou fazendo, como eu estou me preparando para este pré-halving, clica aqui no link da descrição, entra no nosso grupo geral e na última mensagem deste grupo geral vai ter um @oficial LuanFX. Clicando nesse @oficial LuanFX, um chat com o meu time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações do grupo Premium e do grupo do desafio. Um grupo em que eu mostro tudo que eu estou fazendo. 100% do que eu faço, do que eu estou fazendo, eu mostro neste grupo. Além de te mostrar e te apresentar aulas de gestão de risco, psicologia de trade, mostrar as minhas estratégias, mostrar como rebalancear a carteira, o que você tem que fazer antes do halving, depois do halving, no topo do bull market. Eu mostro como você pode comprar os ativos quando eles estão em fase de acumulação baratos e mostro também quando você tem que vendê-los para colocar dinheiro no bolso de verdade. Trade, investimento de longo prazo e muito mais, além de suporte 1 para 1 comigo. Custa pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês. Participe, invista no seu conhecimento. Link está na descrição do vídeo. Aproveite. Eu quero saber de você. Será que a gente vai ter em algum momento oportunidades de correção? Quero saber de você porque sua opinião é de extrema importância. E obviamente eu quero te pedir, deixa aí o seu ativo que você quer que eu analise de forma completa. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.